Já estou aqui ao lado da Verônica para aprender a pintar. Eu tô amando essas aulas de pintura aqui. Eu tô me soltando, Verônica. E você em casa, espero que você também esteja aproveitando, tá? Eu sei que tem muita gente que sabe pintar, mas sempre um jeitinho de uma artesã diferente, você sempre vai aprendendo, não é isso? Exatamente. E aqui hoje a gente vai usar a pintura adesivada do Luiz Moreira. Isso. E aí ela vai dar as dicas para você dar o seu toque e arrasar, vender mais. Isso aí. Então vamos começar. Bom, aqui, como o Luiz e o Irã sempre explicam muito bem quando vem aqui no programa, eu peguei o adesivo e cortei em volta dele, tá? Então ele é assim mais ou menos já todo completo e a gente só corta em volta com uma tesourinha de ponta, tá? Como eles explicam isso muito bem, então eu vou partir mesmo para a parte da pintura, Perfeito. Tá bom? Como eu fiz um trabalho de exemplo que a gente tem, eu misturei um pouco da minha técnica de pintura mão livre e coloquei uma flor deles que, como você disse, abrilhantou mais ainda o trabalho. Às vezes a gente está na correria e esses adesivos ajudam muito a gente exatamente isso, a produzir a peça mais rápido, né? Então você consegue colocar o seu toque, mas também tem um toque do Luiz que é maravilhoso, né? E é uma forma de ajudar o Luiz também, que perdeu a visão por conta do aneurisma, né? E ele desenvolveu esse trabalho agora e tem ajudado bastante a ele, tá? Sim, brilhantemente. Ó, aqui a gente tem que usar um ferro, tá? O ferro de passar tem que estar na temperatura algodão. A pintura do Luiz já tá com termocolante. Exatamente. O tecido já vem com termocolante, tá? Então ele já vem com termocolante do outro lado, esse lado mais lisinho, e aqui é o do desenho dele. Então o que a gente vai fazer? Vira a parte com termocolante para o pano que você quer colocar, né, a peça. Coloca alguma coisa protegendo, pode ser folha de sulfite, papel manteiga. O importante é que o ferro esteja na temperatura algodão, a temperatura mais alta do seu ferro, tá? E aí você passa, ó, um pouquinho de um lado, um pouquinho no outro, fica em cima do mesmo lugar. Não fica espalhando muito, fica em cima do lugar para que fixe bem o nosso adesivo, tá? Igual aquelas prensas, gente, que faz camiseta, sabe? Exatamente. Isso, a ideia é essa, botar um calor fixo ali. Isso, exatamente, ó. E aí, a gente vai fazer dos dois lados. O que isso significa? Vai fazer no verso e na frente. Aqui, como a gente tem um tempinho um pouquinho mais curto, eu vou fazer só na frente, mas não deixem de fazer no verso, que é muito importante para a fixação total do adesivo, tá? Nessa fase, se eu mexer, ele ainda pode... se eu tentar tirar, ele ainda pode deslocar um pouquinho. Então, nessa parte, se eu errar a posição que eu quero, eu ainda consigo tirar e colocar de novo enquanto ele tá quentinho. Tá bom? Agora é o seguinte, eu trouxe aqui uma tábua que a gente usa com adesivo permanente para poder fixar o nosso pano para fazer a pintura. Essa tábua deixa o nosso pano mais retinho. Então, ele é importante para deixar como se fosse uma estruturazinha de tela, tá vendo? Deixa ele bem retinho, sem rugas, para a gente poder pintar o nosso trabalho. Aqui, a gente pode fazer um fundo no desenho, então eu vou pegar um tom de verde pistache, um pituazinho, ó. Vou colocar um pouquinho na misturinha, que é um incolor e o aquarela juntos, a minha tinta, tirar um pouco do excesso e vir aqui nos cantinhos, ó. Movimentos circulares. O Luiz, ele usa, e o Irã, usam álcool, né? Que é que eles borrifam. O meu já é diferente, eu uso essa misturinha de incolor com aquarela, ó. E aí, qual é a dica aqui pra gente fazer um fundo bem bonito e um fundo não marcado, né? Pra dar esse efeito mais degradê. Eu só paro de rebolar meu pincel, ó, de rodar ele, quando a tinta acaba. É como se eu estivesse limpando ele no tecido, tá vendo, ó? Posso fazer a mesma coisa aqui, porque assim eu vou agregando o adesivo à pintura. Tá vendo? Ó, eu vou agregando o adesivo à pintura. Se eu tiver esses cantinhos aqui com medo de estragar o adesivo, eu posso vir com um pincel menorzinho e fazer o cantinho. Ó. Então, no cantinho, eu vou com um pincel menorzinho. Sair do cantinho, volto com um pincel maior. Tá vendo? E vai até o E vou até o final. Exatamente, até o pincel ficar limpo, ó. Parou de sair tinta do pincel, eu paro também de rebolar ele, tá vendo? Ele fica nesse tom degradê, tá? O adesivo também é muito bom porque ele pega muito bem tinta. Então, se eu quiser reforçar algum detalhe do adesivo, como ele pega muito bem a tinta, adere muito bem a tinta, eu consigo fazer isso. Então, por exemplo, essas flores já são muito lindas, mas eu quero deixá-la um pouquinho mais viva ou de acordo com o desenho, de repente, que eu decidi colocá-las. Eu posso vir com um pincel, usa um pincel molinho, tá? Para não agredir seu adesivo. E aí você vem, ó, reforçando, por exemplo, umas tonalidades, ó. Posso fazer mais sombras. Tá vendo? Então, faço sombras que separa uma pétala da outra, ó. Posso vir também fazendo um pouquinho mais da parte branca.
Sempre com o pincel molinho, a gente coloca pouca tinta e vai arrastando, ó, reforçando as cores que o adesivo já tem. Então, o que esse adesivo facilita? A gente não fica preocupado em preencher a trama do tecido, porque o adesivo já está pintado, né? Então, aí é só você fazer os detalhes. Aqui, tá vendo que é uma parte do adesivo? Tem gente que, como eu, não tem muita destreza para poder cortar esse pedacinho. Tá. Então, é só você fazer de acordo com a cor do fundo, ó. Ah, você passa em cima do adesivo. Exatamente. Como ele adere muito bem à tinta, a gente passa em cima do adesivo, ó. E aí, eu já vou unindo o desenho ao meu pano. Perfeito. Tá vendo? Posso fazer gotinha também, que é o que o pessoal mais gosta de fazer, né? Vou fazer uma aqui pra gente mostrar, ó. Então, eu pego sempre, quando eu for fazer gotinha, eu vou usar um tom mais escuro, que é o tom mais escuro que eu usei na minha peça pintada, e o branco pra luz. Então, eu venho aqui, eu posso fazer uma gotinha de orvalho. Faço uma sombrinha bem marcada. Depois eu faço um outro Czinho invertido, ó, só que dessa vez eu puxo. Então, essa sombra aqui eu não puxei, só apliquei, e essa aqui eu puxei. Depois eu venho com um pouquinho de nada do branco, ó. Um pincel fininho. Bem fininho, que é o filete, tá? Que é o pincel que a gente chama de contorno. Faço aqui uma luzinha e aqui uma contraluz, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá? No adesivo também tem alguns galinhos, que no caso aqui eu não fiz não cortei os galinhos, como eu disse, eu não sou tão boa com a tesoura. Então veja como um adesivo dá pra quem é bom pra tesoura, quem não é, quem é bom na pintura, quem não é, então dá pra fazer muita coisa. Sim. Ó, a gente pode fazer uns galinhos assim, ó, à mão livre mesmo, que o próprio adesivo já tem, tá? Certo? Bom, a última coisa que eu queria falar é o seguinte. Nesse kit dos meninos tem a que a gente chama da régua, né? Que é essa régua aqui que dá pra fazer diversos barrados. No exemplo que eu fiz, eu usei essa parte aqui com flor, mas se eu quisesse eu podia colocar... Essa aqui, né? Isso, tá vendo? Ó, que legal. Eu usei a parte com flor. Tá. Mas se eu quisesse, eu podia colocar também o miolinho, tá? Tá. Então, no próprio kit tem já os paninhos do tamanho do pano, ó, do seu pano que você vai usar, do tamanho do barrado, isso. E aí é só você usar a criatividade. Então, eu posso colocar borboleta, posso colocar flor, posso usar ele inteiro, posso usar só uma parte dele, que foi o que eu fiz, tá? Então, é só abusar mesmo da criatividade. Muito legal. Ai, eu adoro como você veio, suas aulas são ótimas. Obrigada. Muito bom, a gente vai aprendendo bastante com você. Eu vou abusar um pouquinho. Sim. Você fez esse fundo aqui, você usou o verde... Pistache. Pistache. Só que eu tô vendo que nos seus fundos você mistura um pouco de cor. A gente pode fazer do mesmo jeitinho, misturando as cores? Cor. Isso. O que eu chamo é de intercalar o uso. Então, às vezes eu pego verde pistache, às vezes eu pego cinza, às vezes eu pego sépia, a cor que eu quis usar no fundo. Maravilha. E aí eu vou misturando e só para de rebolar o pincel quando a tinta acabar. Que daí a transição de uma cor para outra fica perfeita. Tá vendo? Igual você na festa, só para de rebolar quando a música parar. Isso aí. Né?